A gente muda de cidade e de assunto para contar que o Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de visitantes estrangeiros entre janeiro e maio deste ano. A Flávia Gross, que já está aqui com a gente, está no Rio de Janeiro e traz os detalhes desse levantamento. Aí, Flávia, boa noite. Boa noite, Paulo, Catiúcia e a todo mundo que acompanha a gente. Olha, foi quase 1 milhão e 100 mil turistas estrangeiros que visitaram o Brasil de janeiro a maio deste ano. Esse número é o dobro do que o que foi registrado em todo o ano passado. Foi a maior quantidade de visitantes estrangeiros no país desde o início da pandemia em 2020. Os dados foram divulgados hoje pela Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, com dados da Polícia Federal. O estudo mostra ainda que de janeiro a maio foram criados ou retomados 84 voos internacionais. Até fevereiro do ano que vem, a previsão é de um acréscimo de 122 voos vindos aí de 17 países. De acordo com o presidente da Embratur, Silvio Nascimento, esses dados comprovam a retomada do turismo no Brasil. Catiúcia, Paulo. Ok, Flávio, obrigado pelas informações. O turismo faz parte do setor de serviços, tema da conversa de ontem com o comentarista Ricardo Caldas. E a gente aproveita essa informação aí da Flávia Grossi para aprofundar esse assunto hoje. O turismo, professor, ajudou, a recuperar, portanto, o setor de serviços na passagem de abril para maio. A gente já falou sobre isso. 2020, ano péssimo para o turismo. 2021 foi o começo de uma retomada, mas 2022 tem outra cara, não é isso? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos assistem. Houve muita confusão em termos do que realmente está acontecendo com o setor de serviços, a quem a gente deve acreditar essa recuperação, mas não há dúvida nenhuma que o setor de turismo é um dos que estão puxando o crescimento econômico. Como você lembrou muito bem, Paulo, em 2020 o PIB do turismo no Brasil, o setor de turismo, caiu quase 1/3, 33%, até um pouco menos do que a média mundial, que foi 50%. Então, no mundo todo, o turismo caiu quase 50% por causa da Covid. Mas no ano passado nós já começamos a nos recuperar, já houve a retomada e agora o setor de turismo está indo muito bem e manda lembranças, Então, olha só para te dar uma ideia do que está acontecendo, já em 2022, cresceu, então, no mês de maio, 2,6%, aí vamos dizer assim, a cadeia produtiva do turismo, que esse número, inclusive, bate com a projeção da Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo para esse ano. As atividades turísticas cresceram 11,7% nos últimos 4 meses e comparado com fevereiro de 2020, que foi aquele ano fatídico da Covid, já praticamente zerou. Ou seja, o setor de turismo hoje está praticamente no mesmo nível do início da Covid, ou seja, praticamente uma recuperação de 100%. Quando o senhor fala aqui em fevereiro de 2020, eu lembro que ainda foi o carnaval de 2020, o último carnaval que a gente teve efetivamente em fevereiro, não é isso? Por isso essa comparação. Exatamente, que foi considerado o marco da Covid no Brasil, Então, veja que a gente já está praticamente no nível da Covid, ou seja, o setor de turismo é um setor que depende muito de viagens, da disposição das pessoas viajarem. É claro que elas só viajam se elas estiverem seguras que vão poder viajar, com o mínimo de segurança. E isso, claro que não aconteceu em 2020. 2021 começou a acontecer e agora, em 2022, nós temos, inclusive, alguns itens que comprovam essa disposição de viajar. A gente tem mais informações aqui, vou pedir para rodar para a gente, para o senhor também explicar aqui para a gente, professor, são esses números. Então, eu selecionei 2 segmentos que estão associados diretamente com o turismo. Sem eles não existe turismo. Então, quais são eles? Alojamento e alimentação, ou seja, hotelaria, restaurantes. E muito embora, Paulo, existe aquela dificuldade de você separar o que o restaurante está atendendo de pessoas locais e de pessoas que são turistas, é uma velha discussão dos dois turismos, mas de qualquer maneira eles nos mostram o que está acontecendo. Então, no alojamento, nós temos um crescimento em maio de 1%. Veja que comparado com maio de 2021, nós temos um crescimento de 42%, o acumulado no ano de 40% e comparado com os últimos 12 meses, em torno de 40%. Então, veja, o setor de turismo, em termos de alojamento, alimentação, hotelaria, cresceu 40%. Já em transporte, Paulo, o crescimento nesse mês de maio foi 0,9%, mas comparado com maio de 2021, então maio com maio, temos um crescimento de 12,5%, no acumulado desse ano quase 15% e em 12 meses 16%. Então só esses 2 segmentos já comprovam a vitalidade do setor de turismo, que representa no Brasil, Paulo, 6,7 milhões de empregos e em torno de 8% do PIB. Ok, professor, obrigado. Até amanhã. Até amanhã.